Fala galera, aqui quem fala é o William. E aí, como é que vocês estão? Tranquilo, suave na nave, tranquilidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a atualização da carteira, queda de cripto, aumento no Ibovespa e mais alguns assuntos interessantes que vocês com certeza vão se interessar. Lembrando que eu sou CLT, que investe o que eu posso. Então, eu sou como a maioria de vocês que estão assistindo o vídeo hoje. E eu simplesmente estou passando minha experiência para vocês, tá? Não é uma recomendação de compra, você não deve comprar o que eu compro, você não deve vender o que eu vendo. E simplesmente é isso. Estou mostrando a minha carteira atualmente, estou mostrando como está a minha carteira, quais ativos que eu compro, quais ativos que eu vendo, quais ativos que eu invisto, tá? Quais fundos imobiliários que eu tenho na carteira no momento. Então é isso, vamos lá pro vídeo e é nóis, tamo junto, sempre. Vamos lá então galera, aqui está a minha carteira, deixa eu voltar aqui. Eu tenho 35,91% investido em renda fixa, contando o Tesouro Selic, só que eu boto tudo como renda fixa, afinal o Tesouro Selic rende 100% do CDI. Mesma coisa que a renda fixa que eu adiciono aqui, né? Tenho 21,41% em criptos, na verdade isso daqui seria 35% a mais, 40% a mais, que é o que eu estou perdendo na renda fixa, vou mostrar para vocês já já. Tenho 18,68% em ações, tenho 16,34% em fundos imobiliários, tenho 6,76% em BDRs, inclusive investi um pouco mais esse mês, bem pouca coisa, coisa de R$ 198 na Amazon. As únicas, na verdade, não as últimas, as únicas duas ações americanas que eu tenho, os últimos BDR e os únicos BDRs que eu investi, tá? Que é a Amazon e eu tenho também, deixa eu confirmar aqui, a Nvidia, tá? Eu tenho a Nvidia também na carteira. Tenho 0,49% em REITs, que seria como os fundos imobiliários americanos, pagam em dólar. É interessante ter também, eu vou aumentar a posição, com certeza. Não aumentei ainda, mas estou esperando uma oportunidade para aumentar a exposição da carteira, tá? Tenho 0,41% em ETFs internacionais. E é isso que eu tenho na carteira no momento. Comecei a investir no mês 6 de 2025. Investi R$ 8.975,49. E hoje estamos no patamar de 30.169,55 investidos. Estou perdendo o valor, 3.864, perdendo entre aspas, né? Porque as criptomoedas simplesmente caíram. Teve o bear market das criptomoedas. Não me incomodo, estou comprando mais e mais e mais. Isso daí sempre acontece, geralmente é um padrão de a cada 3 anos. Estou alavancando ainda mais a carteira com criptomoedas, tá? Porque eu acredito muito. É um ativo novo, 16 anos apenas, não é que nem o ouro, a prata, enfim, que tem muito mais tempo, tem séculos, que já são consolidados no mercado e não sobe tanto quanto o Bitcoin. Talvez esse mês, talvez o ano passado, talvez esse ano subiu um pouco mais, mas se você pegar desde quando foi criado, não subiu mais que o Bitcoin, tá? Enfim, tem outras moedas também, criptomoedas, que subiram ainda mais. Então, estou com 30.169,55 investidos. Estão divididos em ações, fundos imobiliários, criptomoedas, que está caindo 45%. Isso é bastante, né? Todas as criptos estão caindo. Eu comprei um pouquinho mais de Litecoin agora. Ontem, na verdade, dia 11/2, comprei um pouco mais. Está caindo 2%. Tranquilo. Depois vou falar uma história, né? Contar uma história real do que já aconteceu comigo e que não vai acontecer de novo de jeito nenhum. E que espero que não aconteça com vocês também, né? Não tenha medo, o mercado é assim, o mercado é variável, criptomoeda é muito volátil, então não se preocupem, ou talvez se preocupem, depende do momento certo, se você vai comprar, se você vai vender. Se você for vender, você simplesmente vai perder, né? Se você for comprar mais e deixar a longo prazo, não tem como perder. Não, é muito, muito difícil perder. Desde quando as criptomoedas foram criadas, né, em 2008,
foi quando teve a crise dos bancos, crise em todo o país, no Brasil, Estados Unidos, enfim, foi uma crise mundial, caiu todos os bancos, pessoas ficaram pobres, pessoas se mataram, aconteceu diversas coisas. Então o Satoshi Nakamoto, que é o criador, ou um grupo criador, ninguém sabe exatamente quem é essa pessoa, ou se é um grupo, simplesmente criou o Bitcoin, que seria uma transação peer-to-peer, né? Pessoa para pessoa, com a validação externa de pelo menos algumas pessoas trabalhando nisso. Então é uma validação excelente, uma validação que não tem erros. Então acredito bastante nas criptomoedas, talvez não como reserva de valor, mas como um ativo novo e que tem prosperidade, tá? Então criptomoedas eu tenho bastante na carteira. Se não fosse 45%, quase siga a lava ao tesouro, a renda fixa. Tesouro direto e renda fixa está tudo junto aqui, tá? Tem também ETFs internacionais, isso eu tenho bem pouco, subiu quase 5%. Tem o REITs, tem subido um pouco, tem pagado dividendos também, que é que nem os fundos imobiliários brasileiros, né? Paga aluguel mensalmente, isso é importante. Tem um pouco, eu quero aumentar um pouco mais, alocar um pouco mais na minha carteira, e é isso. Tomar uma cervejinha aqui, que ninguém é de ferro, né? Isso daqui é importante. Tá, vamos voltar aqui. Tem um pouco de BDR, inclusive investi essa semana também, ontem, dia 11/2, também investi um pouco em BDR na Amazon. Eu acredito que a Amazon vai subir bastante. Tem investido muito e por isso o povo tem muito medo do que pode acontecer. Mas a Amazon tem investido em IA, em banco de dados, em aparelhos tecnológicos de ponta. Então eu acredito que essa ação vai valorizar e muito. Eu tive Tesla, tive outras ações aqui americanas, né, que são os famosos BDRs, porque eu compro na bolsa brasileira, mas são ações americanas, se baseiam em ações americanas. Tive lucro, vendi, simplesmente tirei da carteira, nem vi como é que está hoje, acredito que deve estar subindo a Tesla, tá? E eu sempre gosto de comprar na baixa, quando o negócio está pegando, quando ninguém quer comprar nada, é quando eu tô lá, esperando uma oportunidade para comprar. Eu gosto disso, eu gosto quando acontece a desgraça no mercado, é quando eu entro. Não é quando tá subindo 1%, eu vou comprar porque deve subir 10%. Eu não sou assim. Não sou assim. Inclusive esse vídeo não é recomendação de compra. Não siga o meu passo a passo. Você pode perder, você pode ganhar. Eu acredito muito que eu não vou perder, tá? Porque minha carteira é a longo prazo, não é a curto prazo. Eu não vou comprar hoje para vender o próximo mês, não vou comprar hoje para vender amanhã, nem na semana que vem. É coisa de 5, 10 anos tranquilamente, tá? Tranquilamente. Tenho também maior parte em renda fixa. Tenho aqui no Banco Inter, tenho no Nubank, mais Banco Inter. Por que está dividido assim, dois Banco Inter? Porque investe eu e a minha esposa, né? Ela tem uma parte investindo na conta dela e tem uma parte investindo na minha conta. E é isso. Vamos lá, o que eu recebi de proventos nesse meio tempo, né? Do mês 6 até o mês 2. O mês 2 ainda, lembrando, não acabou, então eu tenho mais alguma coisa a receber. Mas em 2025 inteiro eu ganhei R$ 244,07. Isso com ações e fundos imobiliários e REITs, tá? Essas três coisas pagam dividendos, isso é importante. Ganhei de CEMIG, REC, que é a Recôncavo, né, petróleo. Klabin também pagou, Petrobras, BB Seguradora pagou, Petrobras, Klabin de novo, a LWSA, que é a Local Web, a Apple, que é exatamente a rede americana que eu falei para vocês, e aqui os fundos imobiliários diversos que eu tenho, invisto em pelo menos, se eu não me engano, 12 fundos imobiliários. Deixa eu dar uma olhada. Exatamente, 12 ativos que eu tenho, tá? A maioria deles estão subindo. Tem um DEVA 11 que está caindo. Eu acredito que eu não vou comprar mais. Eu investi bem pouco nele. Realmente foi uma aposta, né? Acredito que a longo prazo ele vai subir, mas não vou confiar nele, não pelo dividendo, né? Paga 19% hoje. Mas o 19% simplesmente era a cotação antes que caiu. E aí, consequentemente, os dividendos aumentaram. Não é
correto, todo mês ele vai pagar 19%. Não é. Antes pagava 10%, depois subiu para 11% porque caiu, 12%, 13%, enfim. E assim vai. Confio muito no HG LG11, o MXRF11, XP mal, né? Tem diversos fundos bons e tem alguns ruins também na carteira, que foram algumas apostas. Inclusive o UPR11 aqui, ó, ele subiu um pouco mais, eu não vendi. Já me pagou dividendos, tá aqui a rentabilidade, 6%. Poderia ter vendido e saído tranquilo, no lucro ainda, mas não vendi. Acredito que ele vai subir mais, vai se recuperar e eu vou manter ele na carteira. Criptomoedas, isso daqui é extremamente interessante, é isso que eu quero focar, é isso que eu quero falar. Menos 45%. Ah, eu tô tremendo agora, tô com medo, eu vou perder tudo. Eu vou perder tudo, eu vou pegar, eu vou comprar uma corda. Vou comprar uma corda. Não, para com isso, né? Para com isso. Quem entende de criptomoedas, quem já investiu antes, né, sabe que a criptomoeda é volátil. Qualquer coisa, qualquer notícia mexe com as criptos. Assim como mexe com o mercado americano, assim como mexe com o mercado brasileiro, russo, enfim. Qualquer notícia mexe com as criptomoedas. Tiveram algumas notícias ruins, né? Nessa semana, que se vocês pesquisarem um pouco mais vocês vão saber, ou se não, eu posso fazer um vídeo relacionado a criptomoedas, notícias, o que aconteceu, o que não aconteceu. Comenta aí, deixa o like que eu posso fazer esse vídeo aí. Mas enfim, as criptomoedas, principalmente o Bitcoin, tem caído muito, 35% o Bitcoin, quase 50% o Ethereum, a VAX, Solana, essas daqui são as que eu invisto, né? A SEI, que é uma aposta, né? Inclusive investi bem pouco, tem, muito pouco, caiu 76%, eu tinha investido, se eu não me engano, 85 reais, é muito pouco, foi uma aposta, se eu perder não dá nada, e acredito que ainda vai subir. Tem um projeto bacana, tá? Um projeto bacana entre aspas, né? No papel a coisa é linda, vamos ver a funcionalidade, né, propriamente dita, né? Tem o Doge também, que é a moeda Coin, tem subido muito. Não acredito muito nela, também foi uma aposta, por isso tem pouco. A Gala foi lá ele, 1000 vezes, lá ele Pro Max. Foi uma aposta também que eu fiz. Aí já começam as coisas boas, né? Que é a FET, a VET, tem projetos interessantes, principalmente no mundo da IA, que eu acredito muito que vai crescer ainda e bastante, né? Tem a Link, o LTC, que eu comprei agora, Ripple, ADA, né, que é Cardano, tem a Solana, a VAX, Ethereum e Bitcoin. Pretendo comprar mais algumas criptomoedas futuramente, né? Eu esperar entrar mais uma grana aí, eu vou investir. Obviamente não vou botar tudo que eu ganhar, vou botar na criptomoeda, não sou maluco, né? Eu boto dinheiro que eu posso, né? Dinheiro que eu posso, dinheiro que eu acredito. Então o Tesouro Selic, a renda fixa, tem pagado 15% ao ano, e isso é interessante, é uma garantia, você não vai perder, não tem como perder na renda fixa. Então tem que botar um pouco aqui, tem que diversificar a carteira, né? Inclusive aqui, ó, tem a meta 20%, eu tenho 18% de ações, 22%, tem 16% de fundos imobiliários. Já de criptomoedas, 25%, tem 21%, porque caiu. Se não tivesse caído nesse meio tempo, eu teria com certeza uns 30% só de criptomoedas, né? Aqui a meta é 3%, não cheguei, 12%, 6% já passou um pouco, 20% do Tesouro Selic, eu misturei tudo aqui para ficar mais fácil, né? E 2% na renda fixa. Depois vou mudar isso, vou tacar tudo para renda fixa, que era para ser 20%, eu botei um pouco mais, mas beleza, tranquilo. E vamos ver aqui as nossas metas. Tem algumas metas que está na metade, concluída. Teve algumas metas já concluídas, né? Cheguei no objetivo, tem que criar novas metas, mas isso aí é o básico. Então nossa carteira está assim hoje. Eu tenho o Banco do Brasil, tem Petrobras, Klabin, Banco Seguridade, tem a São Martinho, tem o Petro Recôncavo, que é a empresa de petróleo lá da Bahia,
Eu sou da Bahia, então eu acredito muito nessa empresa. Ela tem caído bastante. Eu quero comprar mais, investir pouco nela, vou comprar mais, com certeza. Abaixar o preço médio, porque ela vai crescer mais e paga ótimos dividendos. É uma empresa que simplesmente está. O PVP dela é 0,68, né? É muito baixo do que o que ela realmente vale. Eu tenho a CEMIG, né? Tem subido 13%, a Local Web, tive mais algumas ações, acabei vendendo para ter lucro. A pessoa tem que ter lucro também, né? Não só viver de esperar. Então, é o que eu tenho. Fundo imobiliário, tem isso aqui, já mostrei para vocês. Criptomoedas também tem isso aqui, já mostrei para vocês. BDR, esses dois. Rate só tem um, que é a Apple. E tem o JEP, né? Investir também, está subindo um pouco. Tem uma rentabilidade boa porque pagou dividendos. Então eu tenho recebido dividendos, né? Que não é tanto, mas recebo alguma coisa ainda. E tem valido a pena. Então essa daqui é a atualização da carteira. Quando tiver novidades, eu vou trazer para vocês. E agora eu vou contar uma história que já aconteceu na minha vida, que já aconteceu comigo em relação às criptomoedas. Tá? Comecei a investir em cripto lá em 2017, com medo, muito medo. Investi simplesmente R$100, eu era de menor naquela época. Era de menor, investi R$100, fiquei com medo, não sabia como investir, pesquisei, corri atrás, investi. Beleza, R$100, tá lá. E valia naquela época $7.000, porque teve uma queda extraordinária de $20.000 para $7.000, então eu comprei. Eu disse, pô, é uma oportunidade, né? Uma oportunidade. Não investi em nada, fora criptomoedas, foi a primeira coisa que eu comecei. Já comecei no mais arriscado. Comprei a $7.000, R$100, deu alguns poucos ali, Bitcoin 000, enfim, bem pouco. Depois subiu a $21.000 e eu vendi. Lucrei bastante, mais do que o dobro. E depois disso eu não investi mais, porque eu achei que estava alto demais e que poderia cair de novo. E quando chegou o Bitcoin recentemente, no ano passado, $126.000. $126.000. Se eu tivesse investido todo mês R$100, eu estaria com uma boa grana agora. Tá? Então, essa é uma história de vida, essa é uma lição para vocês. Não tenham medo, não tenham medo. Tá? Eu tive medo, já perdi dinheiro nisso. Teve uma vez que eu investi R$5.000 no Bitcoin. Isso em 2020, 2021, se eu não me engano. E teve outra queda que aconteceu, caiu 40%. Demorou um tempo a subir. Eu precisei de dinheiro, tive que simplesmente tirar tudo. Depois subiu muito mais, isso na época estava $40.000. Subiu muito mais, chegou a $126.000. Perdi, né? E não vai acontecer isso de novo. Porque eu vou segurar. Nem que seja 5 anos, 10 anos, vai subir muito mais que o dobro. E por isso eu falo para vocês, não tenham medo de investir em criptomoedas. É um ativo volátil, é um ativo talvez arriscado, ele simplesmente pode sumir no outro dia. Difícil acontecer, mas pode, tá? Pode. Mas eu acredito muito no ativo, acredito na ideia. Se você pegar os últimos 16 anos, simplesmente o Bitcoin começou em 0,01 centavo de dólares, né? Tem aquela famosa história da pizza, que o cara pagou alguns Bitcoins na pizza, em uma pizza, e hoje esses mesmos Bitcoins valeriam 4,8 bilhões de dólares, né? Isso quando começou o projeto. Eu acredito que o Bitcoin um dia vai chegar a $200.000, vai chegar a $500.000, vai chegar a $1 milhão, porque é um ativo escasso, tá? Vão existir, na verdade, 21 milhões de bitcoins no mundo, só isso, não vai ter mais nada. Essa mineração, para quem entende de Bitcoin, de criptomoeda, existe uma mineração, né? Você vai minerando, você, outra pessoa, seu amigo, a pessoa lá da China, a pessoa lá da Rússia, vai minerando até achar um Bitcoin e ganhar recompensa. Só que existem, no momento, vou mostrar para vocês, ó, entrando aqui no Cryptocurrency e o CoinMarketCap, né? Você vai ver aqui o preço do Bitcoin, $66.000, enfim, tá caindo, tá subindo. E o total de Bitcoin, 19,98 milhões de Bitcoins. O máximo de supply, max supply,
é 21 milhões. Então, até minerar isso, afinal a recompensa cai pela metade a cada 5 anos. Se eu não me engano, é 5 anos. A recompensa cai pela metade. Então fica mais difícil minerar Bitcoin. Fica mais difícil de obter Bitcoin. Bitcoin vai ser raro, tá? Vai ser raro. Então, para chegar a 21 milhões de Bitcoin minerados, a estimativa é que chegue em 2041, se eu não me engano. Tá? Então é isso que eu queria falar. Não tenha medo, invista, não invista tudo, não invista 100%, não invista 50%. Não faça que nem eu. Eu acredito na oportunidade, eu enxergo uma oportunidade. Eu quero ganhar mais dinheiro, então eu arrisco um pouco mais. Eu não tenho medo de perder, sinceramente, não tenho mais medo de nada nesse mundo. E invista em Bitcoin, invista em ações, invista em fundo imobiliário. E é isso, seja feliz. Esse foi o vídeo, valeu, falou e fui. Esse é o William Devil Trace.